Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Vocês que estão aqui comigo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, Instagram, sejam muito bem-vindos. Gente, o nosso tema de hoje é uma continuação e hoje nós faremos aqui um algoritmo completo para questões de trauma, que são situações, né, que a gente já conversou na live anterior, que são situações que estejam nos prejudicando de alguma forma, impedindo o nosso avanço, que possam estar nos incomodando, trazendo algo para as nossas vidas que são indesejáveis. Maria, bem-vinda, minha querida, você que está aqui comigo já pelo Instagram. Tô colocando aqui as minhas boas-vindas também. Malu, meu amor, seja bem-vinda. Aqui pelo YouTube. Muito bem, gente. Já estou aqui na companhia de pessoas lindas. Gabriela, bem-vinda. Algumas pessoas estão aqui comigo também pelo Face. Não consigo acessar, gente, os comentários aqui do Face e visualizar as pessoas que estão comigo. Se vocês quiserem dar um olá aí pra mim, fiquem à vontade. É isso aí, gente. Mais uma vez estamos aqui maravilhosamente para essa técnica, essa prática divina que pode ajudar tantas pessoas, né? É uma técnica que a gente trabalha com a acupuntura sem agulhas, ou seja, é um método não invasivo. Esse método, ele proporciona que o próprio paciente faça, né, os tappings. Então, bem-vindo, pessoal lindo aqui que está chegando. Olha lá, gente, que maravilha. Muitas pessoas chegando para essa técnica maravilhosa. Então, o próprio paciente, ele vai poder fazer em si mesmo os tappings conforme o terapeuta vai conduzindo para o algoritmo adequado, ou seja, para a ordem, onde é que deve fazer o toque primeiro, tá? Qual é a ordem? E a gente vai trabalhando como terapeuta uma questão específica deste paciente ou deste cliente, como você preferir falar. Beth, muito bem-vinda, minha querida. Vamos acenar aqui para a Beth. Então, gente, boa noite. Dani, muito bem-vinda. Hanna, Cris. Gente, vocês aí que eu não consegui ver, que estavam comigo, bem-vindos. Bem-vindos, é um prazer imenso tê-los conosco, para que a gente possa trabalhar juntos hoje, né? Fazermos o que? A prática de TFT, conseguindo assim obter um benefício maravilhoso. E nós vamos trabalhar o algoritmo do trauma. Então, algumas pessoas andaram me perguntando, gente, eu até fiz umas anotações aqui. Se der tempo, eu vou tentar responder, tirar as dúvidas de vocês. Algumas pessoas andaram me perguntando algumas coisas que ficaram na dúvida, tá? Então, uma das dúvidas que me perguntaram aqui é se esta terapia também pode ser feita em bebês e animais. E a resposta é sim, tá? Então, gente, não tem limite de idade. Pode ser feito também em gestantes. Não existe nenhum caso catalogado de contraindicação que tenha trazido um problema, um prejuízo para uma pessoa. Então, vocês fiquem tranquilos, porque a Touch Field Therapy, terapia do campo do pensamento, ela é para todos, para qualquer tipo de situação. É uma terapia do campo do pensamento, ou seja, nós vamos trabalhar uma informação, porque ele acessa campos informacionais. E neste campo informacional, nós vamos buscar eliminar o que? A causa, que seria limpar as memórias gravadas em nós
tá? Nas nossas células, na nossa mente, no que nós chamamos de nosso pensamento, e fazendo com que, com essa libertação, nós consigamos alcançar os nossos objetivos, aliviar dores físicas, dores emocionais. Olha a Daniela me trazendo aqui. A TFT foi uma terapia excelente para auxiliar no meu processo de aceitação prévio cirúrgico de retirada de CA de tireoide. Gratidão, Lu. Nossa, eu te agradeço muito, Dani. Gente, para quem assistiu a live anterior, eu inclusive convidei a Daniela para entrar ao vivo comigo e ela mencionou vamos dizer, o tratamento, né, que ela fez comigo pré-operatório. Por quê, gente? Porque esse pré-operatório, ele é importantíssimo. Quando nós manifestamos alguma doença física, emocional, seja ela o que for, significa que nós estamos com uma vibração no nosso campo do pensamento. E eu já expliquei aqui que campo é esse, campo elétrico, eletromagnético, que não é uma energia mística, né? A gente fala, vamos limpar a energia negativa. Eu não estou falando de uma energia mística, eu estou falando de campo informacional, ou seja, campos físicos, que essa eletricidade, esse eletromagnetismo, desse vai e vem, dessa troca desses campos informacionais, tanto pessoal quanto o campo informacional mais genérico, que é um grupo de pessoas que nós convivemos, o planeta, o estado, a família. Então tudo isso vai criar em nós, Cassinha, bem-vinda, meu amor. Tudo isso vai criar em nós um ponto de vista a respeito de algo, a respeito de alguém, a respeito de nós mesmos. E se nós não olharmos para esse pensamento com o objetivo de perceber que nós não somos o pensamento, mas que nós somos uma essência plena e que, ao darmos uma importância, uma versão para aquilo que nós olhamos, nós compramos aquilo como sendo algo real, né? Aquilo que é verdade. Muitas vezes nós acabamos nos prejudicamos. E nesse prejuízo, a gente acaba se bloqueia. Minete, meu amor, minha alemã preferida, que saudades dessa menina mais linda da minha vida. Gente, a Minete foi filha da minha irmã aqui no Brasil, né? Ela fez o intercâmbio, ela é lá da Alemanha, a coisa mais linda, um mimo. Eu amo você, meu amor, que saudades. Então, gente, se nós não olharmos para essas questões e trazermos para o nosso campo informacional através dos tappings, que são esses toques energéticos, muito provavelmente essa informação vai permanecer vibrando em nós como algo vivo, algo que está acontecendo. Então a gente não se desvincula às vezes de uma cena que pode ter acontecido na fase gestacional, no momento do nascimento, após o nascimento na infância. Então existem N possibilidades e os mais variados momentos da nossa experiência de vida que nós podemos criar uma situação dolorosa justamente pela nossa maneira de olhar, de interpretar e trazer isso para a nossa vida. E muitas vezes isso acontece de uma maneira inconsciente. Então eu não me dou conta que isso pode ser diferente. Eu nem percebo que essa situação está vibrando em mim e que eu estou me deixando levar e me interferir na minha vida e isso está me bloqueando. Então, como que acontece? Bem-vinda, Fer, meu amor. Então, o que acontece se eu não me recordar do que é que deflagrou em mim determinado problema, que me gerou um problema na minha saúde física, ou na minha saúde emocional, na minha saúde mental? Eu vou ter dificuldade para que eu alcance o sucesso nesse tratamento,
que eu alcance, né, o benefício, a eficácia dele? De maneira nenhuma. Então é isso que é maravilhoso quando nós estamos trabalhando com a Touch Field Therapy, terapia do campo do pensamento, que é a técnica da acupuntura sem agulha. Bem-vindo, José Luiz. Quando nós estamos trabalhando com esses tappings, que nós estamos trabalhando algumas sequências, né, determinada para cada situação, nós estamos acessando esse campo informacional e às vezes vem à tona alguma cena, alguma situação que a gente não recordava mais. Boa noite, muita paz para você também, José Luiz. Então, o que acontece? Acessando essa informação, aí o terapeuta sendo informado, ele vai poder também limpar esse campo informacional através desses tappings de maneira específica ao cliente, tá? Vai atendê-lo de uma maneira bem pontual. Então, a TFT, ela tem isso de magnífico. É capaz de atender as necessidades de maneira cirúrgica, vai direto ao ponto, tá? Agora, e se eu não me recordar de nada? Eu apenas sentir ou emoções, vontade de chorar, ou às vezes uma alegria, ou às vezes um medo. Então, são essas sensações que serão trabalhadas. Nós não precisamos nos ocupar de nos preocuparmos de lembrar alguma cena, alguma situação específica da nossa vida que possa ter sido o deflagrador do problema que nós estamos vivendo. Então, basta nos dispormos a esse trabalho terapêutico para que ele tenha resultado. Então, tem algumas perguntas também aqui de algumas pessoas que perguntam: Luísa, e se eu não acreditar nisso, né? Eu tiver forcética nesse sentido, a TFT pode me ajudar? Porque eu sou muito daquela Santomé, gosto de ver para crer. Então, gente, os relatos que nós temos, todos esses estudos que foram feitos pelo Dr. Roger Callahan, né, e Joanna Callahan, no sentido de desenvolver essa técnica maravilhosa da acupuntura sem agulhas, é que não precisa acreditar. Porque se você se dispuser a fazer os tappings, a seguir as sequências, você vai obter o resultado. Por quê? Porque você estará acessando o seu campo informacional enquanto você faz o tapping e você vai sendo conduzido pelo terapeuta para facilitar o processo e acelerar o processo seu de resultados, ou seja, da eficácia daquilo que você veio buscar como benefício para a sua vida, para se libertar de um campo, de uma memória negativa que estava te detendo em determinado ponto, que até então era um ponto cego para você. Você não conseguia detectar. Então, outra pergunta que me fizeram, que é um link com essa questão também, é se a pessoa, ela pode fazer, Marcos Antônio, muito bem-vindo. Se a pessoa, ela pode se auto-aplicar. Como que funciona o TFT? Gente, é uma terapia magnífica. O paciente, ele vai ganhar uma autonomia, tá? Quando ele for buscar essa terapia, depois ele vai ganhar uma autonomia, ele vai poder continuar se auto-aplicando, ele vai conseguir se auto-socorrer em momentos importantes, em momentos assim pontuais. Agora, qual é a diferença de uma pessoa que faz com essa autonomia, né, com essa independência? Olha, então eu conheço os tappings, sei que ela deve ser feito o RP, você vai bater na lateral da mão, abaixo do nariz, aí tem a sequência de hoje que nós vamos trabalhar, que é essa sequência maravilhosa do trauma. Então eu já sei o início da sobrancelha, a Luísa me ensinou, abaixo do olho, aí depois eu venho para abaixo da axila, aí eu venho para clavícula, aí eu faço o Gama 9, que nós vamos aprender hoje, tá? Que eu já vou entrar na prática para não correr o risco de não dar tempo. Então, qual é a diferença do terapeuta conduzindo e de você fazer sozinho? Acontece que para a questão pessoal, muitas vezes nós temos pontos cegos. E muito embora você tenha trabalhado já uma questão com o terapeuta,
Pode ser que surja uma nova situação na sua vida que você ainda não havia enfrentado. Então, nesse momento, é muito bom que você procure o seu terapeuta para que ele possa te conduzir nas sequências corretas, adequadas, que esse terapeuta busque a informação de qual sequência vai ser a que te trará o resultado almejado, que seria limpar a memória daquela situação específica que você está vivendo. Então, por mais que você crie uma autonomia, que você tenha essa autonomia, essa independência, havendo uma situação diferente, uma situação nova na sua vida, eu aconselho que você procure o seu terapeuta, busque informações com ele para fazer os tappings, até que você se sinta seguro e já esteja com essa memória, com esse pensamento, esse campo do pensamento aliviado, liberado e até zerado, tá? Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência que TFT dá sim uma autonomia, mas primeiramente procure um terapeuta e futuramente, se houver uma intercorrência, algo novo, volte a procurar. Ramiro, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Procure novamente o seu terapeuta. Então, gente, eu vou voltar aqui à questão da Daniela, que passou por sessões comigo, pré-operatória. Inclusive, é algo bem bacana da gente saber que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum os médicos, principalmente médicos que sejam cirurgiões, mantenham em seus consultórios terapeutas de TFT, tá? Por que que isso acontece? Eu acredito que lá seja muito comum, primeiro que a técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos, eles têm muitos laboratórios, eles têm muitas equipes missionárias que socorrem, que inclusive muitas equipes que é o próprio governo que banca, que estimula e que procura esses terapeutas. E lá também tudo, hoje em dia, é mais grave em termos de processos contra profissionais. Então é muito comum nos consultórios médicos, principalmente de cirurgiões, terem salas de atendimento, né, terapeutas à disposição para atender TFT no pré-operatório e às vezes inclusive no pós-operatório, tá? E é muito comum até em médicos que fazem cirurgias estéticas, cirurgias plásticas. E por que que isso acontece? Qual é a vantagem? Qual é a necessidade de manter um serviço como esse, tá? Que pode ser um serviço a longa distância, ou seja, o médico faz uma parceria com um terapeuta TFT e esse paciente ele é encaminhado para algumas sessões que pode ou não fazer parte do pacote do valor da cirurgia, isso vai ficar a critério de cada médico, tá? Eu já atendi situações como essa que vieram encaminhadas pelo médico, até com cartinha de apresentação, e também já atendi uma situação em que o médico fez uma parceria comigo. Ele inseriu no pacote dele de atendimento a minha sessão. E por que que isso é importante a gente saber? Por que que isso é louvável? Qual é o auxílio que TFT pode oferecer para as pessoas? Acontece que se nós estamos vivendo um momento de uma doença física ou de uma disfunção ou até mesmo uma cirurgia por uma fratura, um acidente, o paciente que for trabalhado no seu pensamento, no seu campo do pensamento, nas suas memórias, nos seus traumas, nas suas questões de autoestima, ele é um paciente preparado e vai ser um paciente que vai colaborar com o tratamento. Então, às vezes o médico que atende, né, ou o fisioterapeuta, ou até esteticista, eles são pessoas com grandes habilidades, tecnicamente capazes, habilitados, mas é uma via de mão dupla. Se um médico
com toda a sua capacidade, a sua destreza, o seu conhecimento, oferece tudo o que há de melhor, mas houver uma vibração, uma memória, uma autossabotagem do paciente, por mais que o médico se desdobre e ofereça tudo o que há de melhor, esse paciente ele tem um conteúdo autossabotador. Então, a cirurgia dele muito provavelmente possa complicar, o tratamento com medicamentos dele pode não dar resultados, pelo menos não os resultados almejados, o que daria resultado para a maioria. Para aquele paciente vai ser mais difícil acertar uma medicação, porque existem resistências inconscientes no paciente. E se o paciente ele é trabalhado, ele é ressignificado, ele vai para a cirurgia em condições mais equilibradas, mais alicerçadas, e as chances de tudo dar certo, ter uma cirurgia que transcorra dentro da mais perfeita normalidade, que os resultados dessa cirurgia sejam os melhores, aumentam muito a chance. Então, a Daniela, por exemplo, quando ela veio, ela trouxe um relato, né, primeiramente de uma situação dolorosa, de saber que ela tinha uma dor por ter recebido um diagnóstico de câncer. Então, isso, gente, gera uma dor, um trauma, tá? Um susto muito grande, né, porque era uma coisa que ela não esperava. Também aquela dor, aquela sensação de perda, porque ela perderia ali a glândula tireoide, é algo que faz parte do nosso corpo. Então, para que isso ocorra de uma maneira mais tranquila, é importante que esse paciente, ele seja olhado, ele seja trabalhado, para que isso venha para ele como algo mais leve, mais simples, mais harmonioso, para que ele se sinta em paz, para que ele possa entrar numa experiência de uma maneira mais tranquila, de uma maneira, né, assim, vamos dizer, pacificada, com uma compreensão diferente, numa aceitação. Então, quando existe essa harmonização, tudo corre melhor. E existem alguns pacientes, inclusive, que a partir do momento em que passam pelo procedimento cirúrgico, ou que durante todo o tratamento, de pacientes que não vão ser atendidos por procedimentos pontuais, mas por tratamentos de longo período, ou porque estejam fazendo um tratamento psiquiátrico, ou porque estejam fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, durante todo esse tratamento, que ele busque esse terapeuta TFT e que ele possa se beneficiar. Então, existem inúmeros casos catalogados de pessoas com tratamentos, com medicamentos muito agressivos e que conseguiram sustentar o organismo sem os efeitos colaterais. Então, por exemplo, numa quimioterapia, não perder o cabelo, não ter queda de cabelo, não ter náuseas, não ter problemas gastrointestinais. Então, tudo isso é muito relevante, principalmente pelo conforto e pela segurança que isso vai trazer ao paciente e ainda colaborando para que o tratamento seja eficaz, tanto no âmbito com o médico, quanto dentro dessas terapias, que são as terapias integrativas, terapias complementares, como a TFT. Então, que fique bem claro que a TFT ela não dispensa de maneira alguma, em momento algum, o tratamento médico, aquele que você vem fazendo, ou com o seu fisioterapeuta, seja lá com quem for, com o seu fonoaudiólogo, com quem você estiver em tratamento, é para que você permaneça com esse tratamento. Gente, então vamos lá, vamos para a nossa prática, para essa coisa linda, maravilhosa. Vamos nos libertar daquilo que está nos oprimindo, nos prejudicando, nos bloqueando. Vamos aproveitar esse momento para nos exercitarmos. Então, gente, olha, vamos lá. Hoje aqui nós vamos fazer a prática do algoritmo para trauma mais complexo. Porque na live anterior da sexta-feira, quem não assistiu, aproveite, assiste lá, tá?
eu ensinei a fazer, né? Mostrei os lugares dos pontos e também mostrei como fazia, mas nós paramos na sequência que pegamos o SUD, tá? O que é o SUD, gente? É a unidade subjetiva de sofrimento. Então, de 0 a 10, onde 0 nenhum desconforto, nenhum sofrimento, 10, nível máximo de problema, nível máximo de dor, nível máximo de desconforto, tá? Então, hoje a gente vai pegar aqui, vocês que já estão habituados comigo, me acompanham nas lives, já participaram dos meus atendimentos aqui online, né, individuais, e também participaram do workshop, já estão habituados. Peguem aí, gente, anotem o SUD, que é essa unidade subjetiva de sofrimento, ou seja, quanto para você uma questão pessoal que você gostaria muito de mudar agora, de se pacificar, de fazer com que isso flua na sua vida, quanto de 0 a 10 isso te incomoda, quanto isso é pesado para você, quanto isso te domina, te torna refém, te torna inseguro, te dá medo. Vamos lá, gente. 0, nenhum desconforto e sofrimento. 10, total desconforto e sofrimento. Então vamos lá, deem a nota aí. Vamos lá, eu vou deixar vocês anotarem. Por favor, tomem água, hidratem-se. No vídeo anterior eu expliquei a necessidade da hidratação para que o nosso campo elétrico, eletromagnético, proporcione maiores resultados nesse tratamento. Então, gente, hoje nós vamos fazer os tappings. Primeiro o RP, nós vamos fazer batidinhas na lateral da mão. Vocês vão me acompanhando, eu vou falar dificuldade, esse trauma, e vocês vão falar a palavra-chave, tá? De vocês. E qual é a palavra-chave? Que é algo muito importante. A palavra-chave, gente, é algo que vocês entendem como negativo. Então, nós não estamos aqui para falar a palavra positivada. E por que isso, gente? Porque se nós começarmos os tappings com a palavra positivada, ou seja, eu sinto muita tristeza, e você colocar eu quero sentir alegria, você vai camuflar a origem, a causa. Então nós vamos fazer um choque informativo. Nós vamos trazer para o nosso campo energético a informação do nosso incômodo. Então, como trouxe a Daniela, que estava ao vivo comigo na sexta-feira, ela falou da questão da indisciplina. Então ela foi batendo e falando essa minha indisciplina, essa indisciplina. Então vocês vão olhar para a vida de vocês e vão buscar o que incomoda, o que é que te bloqueia, o que é que você gostaria definitivamente de mudar na sua vida. E é essa palavra-chave que você vai colocar. Se vocês quiserem compartilhar aqui o SUD de 0 a 10, quiserem colocar aqui o que vocês estão sentindo, o que vocês gostariam de ressignificar, vocês podem anotar. E é o seguinte, gente, a gente anota porque depois a gente tem como saber se isso foi bom pra gente, o quanto nós melhoramos, porque depois o vídeo, como vai ficar gravado, vocês podem repetir o exercício até que isso zere. Só depois que a memória é completamente liberada, é que a gente entra numa segunda fase do tratamento e aí sim nós passamos para a ressignificação e a positivação daquela situação. Então vamos lá, nós vamos trabalhar com a lateral da mão, que é nesse ponto karatê aqui, tá? Que a gente vai bater 2 dedos, 4 dedos, veja o que fica melhor para você. Pode bater tanto do lado esquerdo quanto direito, usar a mão que você preferir. Esse ponto é um ponto que autoriza, né? Que é possível bater uma mão contra a outra. Então faça a sua escolha, é indiferente o lado que você vai bater. Existem pontos que a gente pode conseguir, né, bilateralmente trabalhar, então a gente pode usar ou não, vai ficar a critério de cada um, porque vai dar o mesmo resultado. Você pode usar também o tapping unilateral, tanto faz o lado, ou bilateral, tá? Então vocês vão observar uma coisa, gente, que é muito comum que eu percebo.
Olhem bem para o ponto que eu estou batendo e me acompanhem, porque é comum a pessoa não fazer tapping, que são as batidinhas. Às vezes a pessoa ela fica ali, ó, dispersa, teclando, tá? Não é para teclar, é para bater em pontos específicos. Por quê? Porque a gente está aqui procurando os efeitos para alcançar a eficácia do tratamento TFT, Touch Field Therapy, ok? Então vamos lá. Então, inicialmente, vocês já viram o lateral da mão, abaixo do nariz. Isso aqui é RP, reversão psicológica, reversão de polaridade. Nós vamos colocar o nosso campo elétrico no corpo, tá? Eu gosto muito também, gente, de fazer a eliminação de toxinas. Um corpo que está com toxinas, e o que pode ter toxina, gente? A toxina, ela pode ser trazida por alimentos que ingerimos que nos fazem mal, pode ser também por uso de o tabagista, né? Então, o cigarro, o cachimbo, uma bebida alcoólica, o uso de drogas de todas as espécies, de medicamentos, gente. A pessoa que toma medicamentos rotineiramente, ela precisa introduzir esse hábito maravilhoso na vida dela e eliminar as toxinas. Então, hoje eu só vou demonstrar. Vocês podem fazer aqui depois, pra gente ganhar tempo, para dar tempo de eu fazer uma rodada inteira do trauma. Então, gente, olha, para eliminar toxinas, nós vamos bater aqui, olha, na lateral do dedo indicador, tá vendo, gente, aqui esse pedaço do meu dedo, olha, nesse ponto aqui, nós vamos batendo aqui, fazendo tapping, e nós vamos relacionar tudo aquilo que nós bebemos, comemos ou inalamos. Então, ingerimos, né? Bebemos ou comemos ou inalamos. Então, nossa, então quer dizer que se eu acender um incenso, aquilo eu espirrar, ou um produto de limpeza na minha casa que é mais forte, hoje eu precisei passar veja, isso é uma toxina? É. Perfumes, tá? Se vocês sentirem dor de cabeça ao ter contato com um perfume, saiba que esse perfume é tóxico para você. Então ele vai te trazer essa toxina para o organismo e vai impedir que esse fluxo do tapping se transcorra, né? Faça um movimento no seu corpo e você obtenha os resultados, a eficácia do tratamento. Então, olha, gente, vamos falar. Então, hoje eu acordei, tomei um café com adoçante ou puro, tomei água, comi um pedaço de pão, então, comi uma fruta, vai lembrando. Olha, tomei um medicamento, fiz isso, fiz aquilo, né? Vai falando, olha, eu inalei um produto de limpeza tal, eu me senti mal na hora, ardeu meus olhos, tá? Eu ingeri no almoço, eu comi arroz, comi um bife, comi salada, então comi alface, depois um legume, vai falando. Aí, gente, passa para a lateral da mão e faz a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer os tappings na lateral da mão, que é o lado da mão, e vocês vão falar toda a relação. Não vão se esquecer, ou seja, lembrem-se de falar qualquer medicamento que vocês tomem, ou que tomou naquele dia, ou então que vocês tomem como rotina, como tratamento. Então, eu tomei tal remédio, tanto aqui quanto aqui. A relação de tudo que você bebeu, comeu ou inalou também deve ser listada aqui. Fale, tá? É melhor falar do que só pensar. Ai, Luísa, mas não dá para eu falar onde eu tô. Então, põe a mão ali debaixo da mesa onde você trabalha, não deu tempo de fazer em casa antes de sair. Faça mentalmente, tá tudo bem. Mas o ideal é verbalizar, é falar enquanto faz os tappings, ok? Então, vamos para a nossa sequência. A partir do momento em que nós fizemos a lateral da mão abaixo do nariz, que é a reversão psicológica, nós vamos entrar no algoritmo propriamente dito. Qual que é o algoritmo propriamente dito, gente? É início da sobrancelha, abaixo do olho, nesse ossinho, ó, início da sobrancelha é bem aqui, como eu mostrei na nossa live anterior.
abaixo desse ossinho aqui, abaixo da axila, ou seja, gente, olha, aqui, ó, 10 centímetros da axila aqui, que geralmente para a mulher fica mais fácil porque é a altura do sutiã. E depois nós vamos bater no que nós chamamos de clavícula. A clavícula, gente, não é para bater nesse ossinho aqui, ó, tá? É para pegar até onde ele vem aqui no meio, aqui fica um buraquinho, 2 dedos para baixo e 2 dedos para a lateral, ou direita ou para a esquerda. Então, 2 dedos para baixo, olha lá, desse buraquinho, e 2 dedos para o lado. Aqui é o meu ponto que chamo de clavícula em TFT, tá? Não é a clavícula propriamente dita, mas é um ponto assim denominado. Então, esse é o algoritmo do trauma. E acontece que, para ele ficar mais completo, nós vamos fazer um exercício num ponto que chama gama, que é no dorso da nossa mão, olha lá, entre o tendão do dedo mínimo e o tendão do dedo anelar, nessa parte mais funda aqui. O ponto ele fica aqui, nós vamos bater. Aproveitem, batam com os 4 dedos, tanto faz a lateral. Se estiver batendo, é um ponto que fica meio dolorido, então bate um pouco numa mão, outra na outra, porque conforme o exercício, a gente permanece nessa região da mão, fazendo o tapping, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nesse momento, nós vamos fazer um ponto que vai batendo no ponto gama, mas nós vamos fazer o gama 9. São 9 exercícios que nós faremos para trabalhar os 2 hemisférios do cérebro, o hemisfério direito e esquerdo. Então, nós vamos trabalhar o campo racional e o campo não racional. Alguns preferem falar o campo emocional. Mas para não dar uma conotação de que é uma emoção, algo muito além, ou desequilibrado, desarmonizado, então a gente fala campo racional e não racional. Mas fica a seu critério, ok? Quando nós fizermos esse tapping no ponto gama, é para a gente fazer o tempo todo, não é para parar. Nós vamos ficar batendo e pensando naquela palavra e, se der, verbalizando, que é o negativo, aquilo que nós estamos vivendo e que nos atrapalha. Nazaré, bem-vinda. Olha lá, gente. Jande, bem-vinda. Olha lá, gente. Então, vamos batendo. O que nós vamos fazer agora nesse gama 9? Tá? Nós vamos fazer a sequência inteira depois. Eu quero que vocês aprendam nesse momento, tá? Nós vamos com a cabeça, gente, olha, reta. De preferência, vamos nos sentar o mais eretos possíveis, tá? Com uma postura, gente, olha, adequada, bem confortável. Evitar fazer isso com a cabeça, evitar largar o ombro solto. Então, vamos procurar ficar com a coluna ereta, bem centrados, né? Sentados no nosso centro e batendo sem interrupção. Nós vamos pegar sem mexer cabeça, ou seja, não é fazer esse movimento, não é fazer assim, é simplesmente cabeça vai ser mantida como se você tivesse com alguém te segurando aqui, batendo aqui. Primeiramente, vai olhar com os olhos na diagonal, lá no chão onde a sua vista alcançar, e pensando sempre no problema, volta. Depois, na outra diagonal, vai até onde a vista alcançar, volta. Sempre batendo, eu tô tirando para mostrar o movimento dos olhos. A cabeça não acompanha. Vamos deixar isso bem claro, ok? Vamos lá, gente. Aí, depois que eu fiz esse movimento, que eu vou falar, olhe para a sua diagonal, no chão, de um lado, depois para o outro. Aí, vamos circular os nossos olhos 360 graus. Qual é o movimento que eu vou fazer, gente? Cabeça, olha, cabeça, tronco, tudo alinhado. Não vou mexer com a cabeça, cabeça parada, estou batendo. Eu vou circular o meu olho. Olha lá, gente. Lentamente, tá? Vou mostrar mais rápido aqui. Vou fazer um pouquinho de frente para todo mundo aqui. Do outro lado, circulando, tá? Olha lá, gente, vocês aqui do Face, circulando. E nós vamos fazer mais lentamente. Depois eu vou convidá-los a cantarolar o parabéns para você de boca fechada. Então eu tralalá, lá, 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 boca fechada. Nós vamos cantar uma vez, contar, de 1 até 5.
1, 2, 3, 4, 5. E cantarolar de novo de boca fechada. E voltamos para as nossas sequências, trabalhando RP e depois, então, a sequência todinha, que são 4 pontos, como eu já falei, início da sobrancelha, depois nós vamos trabalhar abaixo do olho, abaixo da axila e clavícula, ok? Então vamos comigo, todo mundo deu SUD, gente, de 0 a 10, desconforto, 0 nenhum desconforto, tá tudo lindo na minha vida, não preciso consertar nada, tá tudo perfeito, ou 10 de desconforto, tá? Para algo, pode estar 7, pode estar 5, o que importa é a gente medir como eu estava me sentindo antes de fazer o tapping desse algoritmo para trauma e como eu fiquei. Vamos lá, gente, comigo. Então, vamos lá. Lateral da mão. Ai, essa é a minha situação, essa dificuldade, essa minha dificuldade. Vamos lá, gente, abaixo do nariz, essa minha dificuldade. Início da sobrancelha, gente, essa minha dificuldade, esse meu trauma. Abaixo do olho, gente, nesse ossinho, ai, essa minha dificuldade, esse meu trauma, essa questão que eu tô vivendo. Abaixo da axila, esse meu trauma, essa dificuldade que eu tô vivendo. Olha lá, gente, vocês que estão aí, deixa eu bater do outro lado também para facilitar o entendimento. Né? Olha lá, essa dificuldade. Agora a clavícula, gente, nesse pontinho, dá para bater com as duas mãos, eu vou bater com as duas mãos. Vocês podem escolher bater de um lado só. Pensando na dificuldade, nesse trauma, nessa questão, essa minha dificuldade. Olha lá para o nosso ponto gama agora, gente. Lembra que é dorso da mão, entre os tendões do dedo anelar, do dedo mínimo e o dedo anelar. Olha aqui nessa parte fundinha aqui, vamos batendo, pensando no trauma, na cena, na dor, no que for, gente, numa dor física, pode pensar também numa dor emocional, em algo mental, uma perturbação, um pensamento aí repetitivo, vamos batendo. Agora fechem o olho, abram o olho. Vamos olhar, gente, para a diagonal. Não parem de bater, eu vou parar para mostrar o ponto. Não mexam com a cabeça. O olho, vamos lá, gente, olhem na diagonal lá no chão, tá? Olha lá. Para o outro lado, vamos olhar lá onde a nossa vista alcança. Olhando na diagonal lá no chão. Agora voltem com os olhos. Vamos circular para uma direção e vamos pensando na nossa situação traumática, no nosso problema, na nossa questão que queremos modificar, trazer uma vida mais tranquila, mais próspera, mais abundante em todas as áreas. Olha lá, gente, para o outro lado, devagar, sem mexer a cabeça, somente os olhos. Continue com o seu corpo ereto, vai girando. Agora olhem para mim, cantarolando, de boca fechada, parabéns para você. Contando de 1 até 5, verbalizando. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarolando só mais uma vez. Voltando para a lateral da mão. Ai, esse meu trauma, essa minha dificuldade. Ai, essa situação dolorosa, esse meu trauma, essa minha dificuldade. Abaixo do nariz, gente. Olha lá, pode ser outra mão. Ai, esse meu trauma, essa minha dificuldade, essa questão dolorosa que eu tô vivendo. Vamos lá, pessoal, início da sobrancelha. Ai, essa minha dificuldade, essa situação dolorosa que eu tô vivendo. Ai, esse meu trauma. Vamos lá, gente, abaixo do olho. Ó, vou bater do outro lado agora para vocês verem que é diferente. Olha lá, esse meu trauma. Gente, é muito comum as pessoas sentirem verdadeiras agulhadas enquanto batem. É porque nós estamos acionando pontos com energia paralisada, muitas vezes. Esse meu trauma, essa minha dificuldade. Abaixo da axila, gente, vamos lá. Olha lá. Olha aqui, 10 centímetros para baixo da axila, na altura mais ou menos do mamilo. Onde fica também o sutiã para as mulheres, para facilitar. Essa minha situação dolorosa, esse meu trauma, essa minha dificuldade. Clavícula, gente, eu vou bater dos dois lados. Pode bater de um só. Essa minha dificuldade,
esse meu trauma. Olha lá, o pode bater com as duas. Gente, agora relaxa. Inspirem fundo, relaxem. Olha lá. Calçados, Le Petit, bem-vindos. Gente, olha que coisa deliciosa. Agora vocês vão dar um SUD, que é essa unidade subjetiva de sofrimento de 0 a 10. Como é que vocês estão se sentindo em relação à questão que incomodava e que te aprisionava, que te trazia dor física, emocional, mental? Deem o SUD e observem. Gente, o meu tempo está simplesmente se esgotando. Eu gostaria que vocês observassem quem deu 10, o quanto caiu, quanto que foi, tá? O normal é ter uma queda mais brusca, não é de 10 cair para 9, é o comum. Então, se aconteceu de o seu SUD só abaixar um número, então faça mais os 2 exercícios lateral da mão, abaixo do nariz e a eliminação de toxinas. Faça a listagem completa de tudo que você comeu, bebeu, tá? Inalou e faça mais vezes. Esses exercícios iniciais, RP e eliminação de toxinas, se vocês fizerem, eles duram de 4 a 5 horas no organismo. Então eu sugiro que vocês façam de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, antes de dormir. E se puder dividir o dia em 5, façam também. Comeu alguma coisa diferente, tomou um medicamento que fora desse horário, eu sugiro que faça de novo. É muito rápido, é muito simples e é muito eficaz. Pessoal, até amanhã na nossa live, no mesmo horário, às 19 horas. Aí eu venho com mais conteúdo para vocês. Então, um grande beijo, essa live vai cair. Então, gente, gratidão imensa pela participação. Compartilhem com o máximo de número de pessoas que vocês acreditam que também poderiam se beneficiar. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Estaremos juntos novamente, transmitindo, gente, aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook.